Fala, meus amigos, minhas amigas ligados aqui no Dois Toques, a casa do futebol, para a gente falar dessa derrota do Flamengo e até mais do que isso, né? Porque o Flamengo ainda não conseguiu atingir 70% daquilo que pode, né? Vamos falar do Atlético Mineiro, novo treinador do Galo, é um treinador bem promissor aqui no Brasil, porque na Argentina já é uma realidade. Vamos falar também sobre um assunto curioso, né? O Internacional desistindo de participar da Copa Sul-Sudeste, olha, talvez seja dos maiores micos do calendário da CBF, porque vai ser difícil um clube ali do G12 topar a participação na Copa Sul-Sudeste. Então talvez tenha sido criada basicamente para ser extinta. Eu não sei qual vai ser a utilidade, se é só para preencher calendário, porque para o time que está envolvido em Campeonato Brasileiro, é muito melhor ele ter uma semana de treino do que jogar a Copa Sul-Sudeste. Qual vai ser a premiação da Copa Sul-Sudeste? Se for metade da Copa do Brasil, aí já, opa, peraí, Copa Sul-Sudeste aí vou eu e tal. Uma incógnita ainda, né? Enfim, a gente vai falar sobre isso. Mas antes, pedir a você que está ligado aqui no Dois Toques, a Casa do Futebol, que gosta de uma análise sem puxação de saco, falando aquilo que pouca gente tem coragem de falar, né? Aqui no Dois Toques você tem esse conteúdo, você tem essa programação. A gente fala e pronto, tá? E arca com as consequências daquilo que a gente fala. E vamos falar a verdade? O Flamengo tá jogando nada, né? O Flamengo não tá jogando nada. Mas pode levantar mais uma taça, tá? Não tá jogando nada. E eu já falei para vocês, no ano passado, início desse ano, todo esse imbróglio da renovação com o Felipe Luiz. Felipe Luiz não quer mais ficar no Flamengo, no Brasil. Para mim já tá claro. Passa pelo rendimento do time, passa até por declarações, tá? Declarações que não fazem questão nenhuma de fazer com que ele seja popular. A última agora na Argentina em relação ao Vinícius Júnior, tal, desastrosa, tá? O Felipe Luiz, ele é um treinador que passou boa parte da carreira dele no futebol europeu. Quem conhecia Felipe Luiz? Ninguém. No Atlético de Madrid passou a ser conhecido, né, convocado, tal, e veio jogar o fim de carreira aqui no Brasil, no Flamengo. E por isso é o treinador do Flamengo. Mas o Felipe Luiz, ele tá sonhando muito em voltar para o futebol europeu, voltar como treinador, em debutar no futebol europeu como treinador. Eu não acho que foi um ano 2025, foi um acaso, de forma nenhuma. Acho o Felipe Luiz, sim, um treinador que pode ser a esperança aí de o Brasil ter um treinador inteligente. Treinando o Flamengo. Um monte de treinador passou pelo Flamengo e passou vergonha. O Tite foi um deles. Não conseguiu ganhar nenhum campeonato carioca, nenhuma Guanabara. O Tite foi um deles, né? Sampaoli passou vergonha no Flamengo. Então não é o fato de porque qualquer um treinando esse time, não. Não é isso. E alguns jogadores lendários do Flamengo estão na sua pior fase. Pior fase física, já é o começo do fim da carreira, né? O próprio Arrascaeta ontem deu uma declaração, né? Deu uma declaração de que tudo precisa mudar. Tudo precisa mudar. Então quando ele fala tudo, é muito grave. Tudo tá errado num time que acabou de ser campeão da Libertadores da América e do Campeonato Brasileiro. Tá tudo errado. Que tudo é esse? O que está acontecendo no Flamengo, nos bastidores do Flamengo? O time não está jogando futebol nem 60% do que jogou no ano passado. Não foi um time brilhante, porque o fato de ter sido campeão da Libertadores e campeão brasileiro, com antecedência até de uma rodada, não acho o time do Flamengo do ano passado um time brilhante, de encantar, de encher os olhos e tal. O time de 2019 era bem melhor. Bem melhor. Os títulos foram conquistados de uma forma muito mais de encher os olhos, de fazer o torcedor comentar até hoje.
Beleza, ganhou do Palmeiras na final. Num jogo ruim, um jogo chato, um Palmeiras praticamente vendido na temporada, estava ali derrotado, 1-0, tal, gol do Danilo, muito bom, campeão da Libertadores, ninguém vai desmerecer isso. Mas não era um Flamengo que enchia os olhos. Era um Flamengo que era competente, efetivo, eficiente. E por isso levou os 2 torneios. Tá? Agora, nesse início de ano, porque aí tem a questão física, tem a questão anímica. É muito difícil você botar o cara focado em janeiro e fevereiro. O cara acabou de sair do foco total em dezembro, do sonho de voltar a conquistar um Intercontinental, esteve muito perto contra o PSG. Então, assim, o ano do Flamengo foi muito pesado. Foram muitos jogos. Então os caras queriam descansar, né? Os caras queriam estar voltando em fevereiro a jogar, mas não, tiveram que voltar em janeiro. Final, perderam, tem o desgaste, teve derrotas seguidas, agora mais uma derrota para o Lanús. E o problema não é a derrota para o Lanús. É não jogar nada. É não apresentar quase nada. É você ser envolvido por uma equipe muito inferior à sua. Tanto que os jornais argentinos falaram, vencemos os milhões, porque só foi isso mesmo. O que tinha ali dentro de campo eram as cifras que cada jogador representa na testa, né? Porque bola, o Flamengo não está apresentando. Por mais que tenha vencido o Botafogo por 2-1, muito mais por conta da falha do goleiro, por mais que tenha vencido o Vitória da Bahia por 2-1, muito mais pela fragilidade da equipe baiana, e tomou pressão o jogo inteiro do Vitória, e o jogo contra o Sampaio Corrêa eu vou ignorar. É um 7-1 diante do Sampaio Corrêa, eu vou ignorar. Então o Flamengo não tem apresentado um futebol que possa fazer com que o seu torcedor tenha certeza de que esse ano vai voltar a brigar pelos principais campeonatos. Tem grana para investir? Tem. O mercado está escasso. Tem time para voltar a ter foco e vencer? Tem. A questão é, quando a Arrascaeta fala que tudo precisa mudar, o que ele quer dizer com isso? Preocupante. A cabeça do Felipe Luiz está no Flamengo? Porque tanto doce para renovar, a diretoria deveria ter percebido que era uma vontade que o treinador tinha de estar na Europa. Quis manter o treinador. Acho que o Felipe Luiz não está com a mesma vontade. Pode ser campeão na quarta-feira, até acho que vai ser, muito mais pela fragilidade do Lanús, mas é bom o Flamengo ter um outro treinador no radar. Não acho que o Felipe Luiz vai ficar a temporada inteira. Acredito que depois da Copa do Mundo ele vai buscar novos horizontes, onde ele quer estar, nesse momento que eu acho que é no futebol europeu. A cabeça dele, desde o início do ano, estava voltada para uma oportunidade que não aconteceu no futebol europeu, de um time de primeira prateleira, segunda prateleira talvez, dependendo do time, né? Enfim, falar do Atlético Mineiro aqui, Atlético Mineiro com um novo treinador, Eduardo Domingues. Pois é, Eduardo Domingues, esse treinador do Estudiantes de La Plata. Os torcedores argentinos estão decepcionados, porque em uma semana, 2 facadas no peito daquelas de tirar o fôlego, né? Primeiro, o Christian Medina, depois, logo depois, o treinador Eduardo Domingues, que empilhou títulos importantes. O Estudiantes é um gigante argentino, é um gigante sul-americano, perdão, é um gigante sul-americano. É um tetracampeão de Libertadores. É um time com relevância sul-americana e que tinha perdido um pouco de espaço. O Eduardo Domingues, com um trabalho muito sério, ele conseguiu devolver essa relevância ao Estudiantes. Fez uma boa Libertadores no ano passado. Se houve um time que ameaçou, de fato, eliminar o campeão Flamengo, foi o Estudiantes, que venceu o jogo de volta, que fez 2-0, teve um gol anulado, e nos pênaltis, Rossi foi lá, pegou, foi o Estudiantes. Foi o time que mais se aproximou disso. Tá? Então fez um bom campeonato, foi campeão agora, argentino. E o Eduardo Domingues tinha reinventado, né, algumas situações, alguns jogadores que estavam mal e foram para o Estudiantes foram muito bem. E tem o carinho, a gratidão do torcedor. E agora, a saída do Medina, que era algo que o Eduardo Domingues não queria. O Eduardo Domingues insistiu muito para que o Medina ficasse. E parece que a saída do Medina foi a razão pela qual o Domingues aceitou a proposta do Atlético Mineiro e se desligou do Estudiantes. Isso porque, para ele, Christian Medina, que vai para o Botafogo, era o motor, era a alma do Estudiantes.
Então, sem o Medina, o Domingues viu que o Estudiantes vai se desfazer do time campeão, porque, enfim, viu uma oportunidade de ganhar dinheiro. No caso do Medina, não foi nem isso, né? É um jogador que veio de graça e vai de graça. Então o Atlético Mineiro tem aí um treinador muito promissor no futebol brasileiro. Digo que é uma realidade no futebol argentino, mas no futebol sul-americano ainda não. Porém, acho que vai dar liga no Galo. Agora o Galo foi extremamente inteligente buscando um treinador que pode acrescentar, que pode mudar o que está acontecendo pelas bandas de Belo Horizonte. Tá? Bom, e o Internacional, hein? Falei aqui. Internacional falou, Copa Sul-Sudeste, eu não vou pagar esse mico sozinho, não. Tô fora. Desistiu da disputa, é mole? Comunicou a CBF, não quer participar do torneio. Seria realmente o único time do G12 que participaria da Copa Sul-Sudeste. Bom, se você perguntar o planejamento, se você prefere jogar uma Copa que está nascendo agora, só com um time pequeno, e descansar para jogar a próxima rodada do Brasileiro, eu acho que todo mundo vai responder a mesma coisa, né? Premiação é algo ainda muito incipiente, né? Os valores devem ser ínfimos, não tenho acesso aqui à premiação da Copa Sul-Sudeste, mas não deve ter chamado a atenção, né? Não deve ter feito os olhinhos dos dirigentes brilharem para que o Inter disputasse esse torneio. Enfim, o Caxias, do Rio Grande do Sul, é o time que vai disputar no lugar do Inter, e o Inter não tem calendário a não ser Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Bom, tempo para treinar vai ter, né? Vamos ver se vai conseguir colocar em campo tudo aquilo, todo o tempo que vai ter para treinar. Fico por aqui e até a próxima edição do Dois Toques, a Casa do Futebol.